Olá, eu sou a Luciana, mas pode me chamar de Luíto. Eu sou nascida em Taubaté, interior de São Paulo. Mas de lá para cá, eu já morei em muitas cidades no Brasil, sempre com a busca de conhecer realmente novos lugares, histórias, culturas e principalmente pessoas. Eu gosto muito da experiência de me conectar com pessoas. E foi assim também que minha primeira formação foi em psicologia. Foi assim também que eu acabei encontrando na educação não só uma forma de trabalho e de pagar boleto, mas como um caminho de vida aonde eu me desenvolvo e eu entendo que eu posso, de fato, apoiar o desenvolvimento de muitos outros. Atualmente, eu estou em escola, mas eu já trabalho há uns 15 anos dentro de escola ou prestando serviços para escolas em outras empresas. Eu tenho minha própria empresa e dou mentoria para algumas escolas, mas também trabalho numa rede de ensino aqui em Minas Gerais, na educação básica, e eu estou à frente de um centro de formação da rede, onde o objetivo principal é desenvolvimento humano. Então, na prática, eu me dedico muito a entender como as lideranças, como os professores dessa rede de escolas podem ir para uma formação e realmente saírem de lá mais potentes, sabendo o que fazer para fazer a diferença no seu dia de trabalho. Então, a formação é um objeto de estudo intenso para mim, em que eu busco realmente entender o que está faltando no dia a dia daquela liderança, que ela precisa aprender e que ela aprendendo, ela sai dali já aplicando, já conseguindo mudar seu entorno, a realidade das pessoas que trabalham com ela. E eu entendo que se a gente consegue trazer isso para a educação e para os diferentes espaços de aprendizagens da comunidade escolar, a gente cria uma cultura de uma aprendizagem que seja efetiva, mas que também seja significativa, porque bateu, porque a pessoa tem pertença daquilo que ela aprendeu. E nessa caminhada que eu encontro Selma Brito, que eu encontro a Remy, e fico muito feliz de estar aqui hoje podendo falar sobre metodologias ágeis. É na força da coletividade que a gente cresce, pelo menos eu acredito nisso. Então, é na coletividade hoje do projeto da jornada aí dos Simões Filhos que a gente vai falar sobre metodologias ágeis. O que vai ser o nosso curso hoje no tempo de um fósforo se queimar? Vamos lá? O curso hoje vai abordar um contexto, você vai conhecer um contexto de agilidade, uma cultura sobre agilidade. Também você vai aprender 2 tipos de metodologias ágeis. E, por fim, você vai conhecer algumas ferramentas que podem apoiar você a transpor isso para a sua realidade. Ó, terminei bem a tempo. E aí, você já tinha feito essa experiência antes? Eu começo, então, te convidando a pensar. Quando você pensa na sua semana que vai começar. Você tem uma reunião que você vai ter que conduzir? Você tem uma aula que você vai aplicar? Como que você faz para, em um tempo rápido, você ser objetiva o suficiente para conseguir deixar claro para as outras pessoas o que vai acontecer? Então, essa é uma forma de demonstrar que a gente tem que saber o que a gente quer com qualquer ação que a gente faz. E aí a gente consegue ser efetivo. Quer tentar fazer esse teste? Imagina, então, o que você vai fazer na reunião. Qual que é o objetivo da reunião? Imagina qual que é o seu objetivo de aula. Organiza o pensamento e faz um teste, se você consegue deixar claro no tempo do fósforo queimar. Bom, e aí, será que você conseguiu? A ideia, a provocação que a gente tinha nesse começo
era você sentir a pressão do fósforo queimando. Muita gente fica muito angustiado com essa dinâmica, né? Porque está vendo o fósforo queimando e aí não consegue se concentrar. E muitas vezes é isso que a gente vive no nosso dia a dia. Nós temos tanta coisa para entregar e o dia está acabando, e aí a gente não consegue se concentrar. E aí vem a pergunta: será que não tem uma forma de eu dar conta, eu aumentar o tempo, o dia ter 50 horas? Sabendo que o dia a gente ainda não consegue, com o conhecimento e a tecnologia que a gente tem hoje, alterar a lógica das horas que foram estabelecidas até então para a humanidade, nós temos que pensar em formas, então, de como a gente consegue ser mais ágil no nosso dia a dia, para que a gente consiga fazer o que precisa ser feito, mas sem ficar cansado, acabado, com a sensação de que, tipo, fracassei, não consegui cumprir. Então, as metodologias ágeis, elas vêm muito dessa demanda do momento atual do mundo, aonde tudo está muito rápido e a gente quer entender como a gente faz isso sem esquecer quem nós somos e que tem que ser humanos, pessoas por trás desses processos, dessas entregas que a gente tem que fazer. E aí, eu começo agora com uma segunda pergunta para você. Quando eu falo em metodologia ágil, o que vem à sua cabeça? Quais são as primeiras palavras que você imagina? Vou te dar um minutinho aí para você pensar. E aí, pensou? Imagino que alguns de vocês trouxeram palavras aí na sua memória como rapidez, ser multitarefa, mas a verdade, quando a gente quer realmente entrar em contato com as metodologias ágeis, são outras palavras que eu convido você a pensar. Talvez alguns de vocês tenham colocado também. Vamos ver, vamos checar. Eu vou te convidar a pensar sobre adaptação, sobre modelo mental, sobre conseguir responder às mudanças, sobre foco nas pessoas. É sobre isso que a cultura ágil, na verdade, nos convida a ter em mente. Quando eu falo de agilidade, eu falo de pessoas. Eu falo de como elas mudam a forma de pensar, o seu modelo mental, para reagir a qualquer mudança de uma forma eficiente e eficaz, sem ficar criando outros problemas. Pensa, você quando tem uma situação que é um problema na escola, muitas vezes, seja diretor, seja professor, a gente vai lá e tenta logo resolver. Por quê? Porque eu tenho que dar aula, porque eu tenho que falar com 1000 pessoas diferentes, eu tenho reuniões me esperando, eu tenho observação de aula, eu tenho muitos processos para preencher e planilhas. E aí eu quero tirar da frente aquele problema. Só que se eu não mudo esse modelo mental, eu vou continuar com a cultura que a escola já conhece há muitas décadas, que é as pessoas serem apagadores de incêndio. Tem um estudioso que eu recomendo muito, chama Peter Senge. O Peter Senge, ele escreveu A Quinta Disciplina, e ele fala como que as organizações podem ser aprendentes, como é que elas aprendem a aprender continuamente, trabalhando no dia a dia. E aí ele faz uma referência
aos problemas de hoje, muitas vezes que nós temos, eles são as soluções simplistas que nós tomamos no passado. Ou seja, quando a gente tem um problema que ele é complexo, não adianta tentar dar soluções rápidas, simples, porque provavelmente elas gerarão novos problemas. E aí, como é que a gente faz, então, para sair desse movimento de apagar incêndios, sendo que a escola é tão ágil? Se a escola tem esse movimento fluido, contínuo, que não para, está sempre em movimento. E é por isso que a gente, então, tem que começar a mudar o nosso modelo mental para começar a entender que na hora que aparece uma situação, um problema que é complexa, em vez de eu começar a sair fazendo coisas para resolver, eu tenho que parar e entender o contexto. Eu tenho que tentar enxergar de forma mais sistêmica possível. E aí, para isso, eu tenho que fazer boas perguntas. Porque são as boas perguntas que vão me possibilitar buscar caminhos para achar as respostas. Aí eu vou me perguntar, o que, que eu estou entendendo dessa situação? O que, que eu ainda não estou enxergando? Quem são as pessoas que podem me apoiar nesse processo? E aí eu começo a entender que eu vou organizar meu pensamento, vou me planejar, vou envolver pessoas, e aí sim, todos nós, cada um tendo clareza do que a gente tem que fazer, nós vamos para a ação. Mas isso não é tão simples. Ainda mais quando você tem essa lógica, esse modelo mental só com você. Se as outras pessoas da comunidade escolar não pensarem dessa mesma maneira, não começarem a ter esse comportamento de bater um problema, eu já saio resolvendo sem nem pensar sobre as consequências dele, sem nem tentar entender o que exatamente está acontecendo, isso não vai virar cultura. Eu não consigo trazer agilidade para a resolução de problemas na escola. E aí, e nem para a criação de novas situações mais poderosas, em projetos mais potentes, porque não é só para resolver problemas que a agilidade existe. Ela vem, as metodologias ágeis, elas aparecem muito para também potencializar a empresa, a organização, a escola, a aprendizagem. E aí, neste sentido, para eu envolver mais pessoas, aí eu caio na cultura. Então, por isso que esse primeiro bloco, assim, vamos dizer, do nosso momento aqui, é muito para dizer que antes de metodologia ágil, nós estamos falando de uma cultura ágil. E essa cultura ágil, ela tem princípios, ela tem valores, que aí sim, é quando todo mundo começa a entender do que eu estou falando, e aí a gente começa a trazer uma delimitação, um olhar onde eu consigo materializar que tal de metodologia ágil é essa. E aí, quando eu falo de valores, as pessoas têm a possibilidade de se conectar, porque cada um traz para dentro da escola o seu propósito, o seu princípio. Mesmo que às vezes não está no nível da consciência, valores são muito fortes para cada um de nós. Então, se eu falo que numa escola ética é algo muito forte, eu preciso ver isso acontecendo no dia a dia, eu preciso de ações éticas. Se eu falo que aqui na escola nós prezamos pela transparência, como é que os princípios de transparência se materializam, se concretizam no dia a dia da sala de aula com a família, com o estudante, entre o coordenador e o professor? Porque senão ficam só valores de gaveta lá no projeto político-pedagógico e a gente não consegue unir todos a um propósito comum. Isso vai para além da metodologia ágil. Isso é em qualquer instituição que acredita que tem valores. Esses valores precisam estar no dia a dia. Então, agora eu vou trazer para vocês o Manifesto Ágil, que é exatamente essa estrutura de princípios e valores que dão a base do que exatamente a gente está falando quando fala de uma cultura ágil. Vamos lá? Então, da onde surge esse tal Manifesto Ágil? Esse foi um movimento que alguns desenvolvedores de software eles se propuseram a criar.
eles estavam num evento de tecnologia, voltado para softwares, e veio muito a questão da dor, de como as metodologias e os métodos poderiam ser realmente modificados para serem mais ágeis. E aí eles decidiram que ali precisava de uma atenção especial. Então, eles marcaram um novo encontro, 17 desenvolvedores se dedicaram, se debruçaram a entender uma filosofia da agilidade. E aí nasce o Manifesto Ágil, com 12 princípios, 4 valores, e que tem como principal objetivo servir como um guia que aponta os rumos de um time ágil, visando a potencialização de seus projetos e a escalabilidade em seus resultados. Que é o que, na verdade, hoje, por isso que as metodologias ágeis, elas nascem no campo da tecnologia, mas elas acabam sendo absorvidas com muita alegria por muitas outras áreas. Então, hoje, a área da educação, o mundo corporativo, vem absorvendo. Por quê? Porque escalabilizar é algo que a gente precisa aprender a fazer. Então, na educação, por exemplo, a gente vê no dia a dia o quanto a sala de aula, com um único modelo tradicional, onde o aluno fica parado e fica passivo, e o professor ele fica falando 50 minutos, não gera engajamento, não gera aprendizagem, porque cada pessoa aprende de maneiras diferentes. Então, eu preciso proporcionar diferentes formas dos alunos aprenderem. Mas como fazer isso sendo um único professor? Por isso que a tecnologia tem chegado numa velocidade, depende da realidade, né, de cada lugar do Brasil e do mundo com relação à educação e à tecnologia, mas aí a gente começa a ouvir sobre plataformas adaptativas, que são plataformas que usam de inteligência artificial para criar trilhas de aprendizagem personalizada para cada aluno, a partir do desempenho dele. Se ele vai fazendo as atividades e vai errando, a própria plataforma já vai criando novas atividades para fortalecer ele aprender de outra maneira, o mesmo conteúdo, mas ele é provocado a aprender de diferentes maneiras até ele compreender e poder avançar com o seu próprio processo. Então, a escalabilidade, ela já existe na educação. Então, a busca por criar processos e usar ferramentas que possam considerar que cada um de nós tem uma necessidade individual, essa personalização, ela já vem fazendo parte de todos os mundos aí, inclusive o nosso. E aí agora eu te convido a conhecer, então, quais são esses 12 princípios que a gente tanto está falando. Então, a gente falou dos 12 princípios, agora a gente vai passar de forma rápida por eles, mas é importante que vocês comecem a entender esse universo, né? O que é prioridade, o que é princípio para a metodologia, para as metodologias ágeis. Primeiro princípio, nossa maior prioridade é satisfazer o cliente, através da entrega adiantada e contínua de software, produtos, serviços de valor. Daqui até o último, eu vou pedir que vocês tentem sempre transpor para a realidade da escola, tá? E eu vou junto nesse movimento. Então, aqui, para nós, na escola, o nosso principal cliente é o aluno, né? Nós queremos que ele aprenda. Então, como é que todos os serviços e processos que a gente cria na escola realmente focam no nosso estudante? Segundo princípio, aceitar mudanças de requisitos. Mesmo no fim do desenvolvimento, processos ágeis se adequam a mudanças para que o cliente possa tirar vantagens competitivas. Por isso que os processos aqui eles são feitos mais curtos. Eu vou falar disso daqui a pouco, são sprints. E aí é possível, mesmo no final, a gente alterar alguns pontos sem impactar todo o processo. Terceiro princípio, entregar software, produtos, serviços funcionando com frequência, na escala de semanas até meses, com preferência a períodos mais curtos. Sempre a lógica de sprints. Eu planejo, eu executo, eu acompanho, eu ajusto. A gente volta a falar disso. E isso é super possível numa escola.
Quarto princípio: pessoas relacionadas a negócios e desenvolvedores devem trabalhar em conjunto e diariamente durante todo o curso do projeto. Ou seja, numa escola, a ideia é que o pessoal do financeiro esteja conversando com o pessoal da comunicação, que esteja conversando com o pessoal do almoxarifado. Percebem? Essa comunicação do projeto que eles têm em comum precisa ser contínua. A gente vai contar também como fazer isso. 5. Construir projetos ao redor de indivíduos motivados, dando a eles o ambiente e suporte necessário e confiar que farão o seu trabalho. Autonomia e autogerenciamento, a gente vai falar disso ainda. 6. O método mais eficiente e eficaz de transmitir informações para e por dentro de um time de desenvolvimento é através de uma conversa cara a cara. Comunicação. Quem nunca, né, gente, teve problemas com comunicação? 7. Produtos e serviços funcionais são a medida primária de progresso. Ou seja, se eu avanço ou se eu paro e melhoro o processo ou o produto ou o serviço, é o quão funcional ele se encontra. 8. Processos ágeis promovem um ambiente sustentável. Os patrocinadores, desenvolvedores e usuários devem ser capazes de manter indefinidamente passos constantes. Ou seja, tem um norte que estrutura o papel de cada um. 9. Contínua atenção à excelência técnica e bom design. Aumenta a agilidade. É o acompanhamento. 10. Simplicidade. A arte de maximizar a quantidade de trabalho que não precisou ser feito. Olha. 11. As melhores arquiteturas, requisitos e designs emergem de times auto-organizáveis. E, por fim, em intervalos regulares, o time reflete em como ficar mais efetivo. Então, se ajustam e otimizam seu comportamento de acordo. Isso aqui, gente, são 12 princípios que, à medida que eu for explicando os tipos de metodologias, vai ficando mais claro. Então, eu vou pedir que vocês voltem aqui, depois que terminar o curso, dá uma lidinha de novo para ver se vai fazer mais sentido para vocês, tá? Agora, antes de eu entrar nesses 4 valores do manifesto, eu quero trazer um case da Disney para vocês. Lá na Disney, a missão deles é proporcionar, não é exatamente isso que eu vou falar, tá? Porque não estou usando as palavras que estão escritas lá, mas é proporcionar diversão, né? Um ambiente de diversão para todos que ali passam pelo parque. Contudo, todos os colaboradores, desde o bombeiro, desde o pessoal que vende sorvete, desde o Mickey, da Minnie, desde o pessoal do parque que fica nos brinquedos, todos eles têm um suporte, um treinamento muito grande de como atender, né, primeiros socorros e como prevenir, como cuidar de acidentes, porque segurança está acima de diversão. Isso é uma premissa, isso é um valor para a Disney. Então, por exemplo, o Mickey está lá tirando foto com as crianças. Ele identifica que algum usuário do parque está correndo risco, algum cliente está correndo risco de vida, o que, que ele faz? Ele para tudo e vai lá apoiar. Ele não fica esperando, chama no rádio. Ah, tem algum bombeiro por perto? Tem alguém que possa vir da segurança para apoiar? Não, ele mesmo tem condições de intervir. Então, por isso tem essa determinação. E o nome disso é Even Nover. É um conceito que acima de, né? Então, a segurança dos usuários do parque está acima da diversão, por mais que a gente quer proporcionar diversão para todo mundo. E eu acho que eu estou com um case interessante de eu compartilhar, porque agora a gente vai olhar para os 4 valores, eles estão muito nessa lógica também. Então, primeiro valor, indivíduos e interações acima de processos e ferramentas. Porque não adianta eu olhar para os processos e ferramentas se eu não olho se aqueles indivíduos são as melhores pessoas, têm mais capacidade técnica para
exercer aqueles processos e manusear aquelas ferramentas. As interações, eles conseguem se comunicar? Eles conseguem fluir juntos? Isso é essencial. Software funcionando é melhor do que documentação abrangente. Pensa que aqui no nosso caso seria produto funcionando, escola funcionando, serviço funcionando, é melhor do que documentação abrangente. Por quê? Uma documentação abrangente, geralmente poucas pessoas vão realmente lá ler. O que eu quero é entender assim, por exemplo, a gente fez uma festa festa junina. E aí, a gente aprendeu com o processo, a gente viu algumas coisas que a gente não deveria fazer para o próximo ano. Ah, no próximo ano a gente tem que realmente buscar levantar quantas pessoas pretendem vir, porque teve uma variação de um ano para o outro e a gente foi pego de surpresa, faltou comida. Anotar os pontos de melhoria é muito mais fácil e colocar uma sequência geral do que deve conter na festa do que eu falar o procedimento detalhado, porque o procedimento detalhado foi para aquele ano. No ano seguinte já tem mudanças, então coloca os pontos que realmente chamam a atenção e apoiam a melhoria contínua das próximas festas. Terceiro valor, colaboração com o cliente acima de negociação de contratos. Então entender que tipo a família, que o estudante, que a comunidade escolar, eles são o principal foco. A gente quer ali que eles se sintam bem, que eles tenham, que a gente crie um ambiente escolar onde todos se sintam com vontade de pertencer. E para isso, isso tem que estar acima do que é a relação, do que são os papéis, como é que eu crio essas relações. E por fim, responder a mudanças, ao invés de seguir um plano. Gente, isso aqui é essencial. A gente traçou um plano, mas no meio do caminho a gente viu que tinham alguns pontos que precisavam de ajustes. Para e ajusta. Não adianta seguir com a ideia original se eu já identifiquei pontos que vão dar ruim. E aí, depois que a gente conheceu os 12 valores, os 12 princípios e os 4 valores, eu vou te perguntar: na sua escola, você tem algum even over que você tem clareza? Ou seja, para a Disney era segurança está acima da diversão. Aqui, responder às mudanças, por exemplo, está acima de seguir um plano que já estava pré-estabelecido. E aí, o que você tem clareza que é um norte para a sua escola? O quanto isso apoia a criar uma cultura que todo mundo entende o que é prioridade, porque no fim das contas é disso que a gente está falando. É o que a gente dá valor. Valores é o que a gente valora, é o que a gente prioriza, é o que a gente entende como essencial, como a nossa essência, é o que nos define. Então, o que na escola vocês têm clareza? E se tem? Todos têm também? Porque isso é algo compartilhado? Fica aí mais um momento de reflexão. Que eu realmente sugiro que vocês parem alguns minutos antes de avançar. Dá uma pausa no vídeo, pensa, e daqui a pouco segue. Se não tiver resposta, talvez valha a pena convidar algumas pessoas em algum momento, quando você terminar o curso, da própria comunidade escolar, para pensar com vocês. Pois bem, nós vimos
12 princípios, 4 valores. Acredito que muitos deles fizeram sentido para vocês. Mas a pergunta fica, né? Como é que essa filosofia que é tão interessante, como é que eu coloco isso no meu dia a dia? Como é que eu trago para a minha prática? E, Lu, eu ainda não entendi exatamente o que é a metodologia ágil. Então, assim, agora a gente começa a entrar nesse segundo bloco, aonde eu vou trazer 2 metodologias ágeis e vou começar a fazer paralelos entre a estrutura dessas metodologias e como isso pode ser, de alguma maneira, inspirações para que a gente possa transpor para a nossa prática. Porque, no fim das contas, quando a gente quer implementar uma cultura, quando a gente quer implementar uma metodologia, elas se materializam por meio das práticas. São as práticas que a gente adota que permitem, que elas são meios da gente estimular a mudança de comportamento. Então, se nós queremos que as pessoas pensem de maneira mais adaptável, que elas estejam preparadas para mudanças, que elas mudem o modelo mental, a gente vai criando estruturas práticas para que isso possa ser compreendido pelas pessoas, pela nossa comunidade escolar, no caso. E aí, mais concreto ainda, se eu quero que as pessoas sejam mais participativas, por exemplo, mais colaborativas em alguns dos projetos, que tipos de prática que eu tenho que adotar para isso acontecer? Um exemplo é, eu não posso simplesmente chegar e falar assim, cada um tem um objetivo ou uma meta individual. Se eu quero trabalhar a coletividade, a meta tem que ser coletiva. E as ações que cada um vai adotar para que todos consigamos atingir essa meta é que é individual. Então, a meta é de todo mundo. O plano de ação, as ações que cada um vai executar é que acabam sendo individuais. E aí, nesse sentido, tem que partir de um modelo macro, essa lógica, né? Então, assim, para que, na verdade, a gente, na educação pública, a gente consiga exercer, de fato, a governança, nós precisamos adotar metodologias que apoiem essa administração, né? Esse gerenciamento da escola, para que a gente possa, de fato, atingir com eficiência e com eficácia as políticas públicas que estão previstas. Então, eu vou entrar agora no método Scrum. Não impossível, num período de 1 hora, eu consegui entrar na profundidade dele, então ninguém vai sair daqui formado em metodologias ágeis, em metodologia Scrum, mas vocês vão ter uma ideia geral do processo e a gente vai juntos fazendo paralelos, tá bom? De como isso acontece ali na nossa escola. Bom, então, dito isso, eu começo dizendo que o Scrum, ele é uma metodologia que tem um livro bem conhecido, A Arte de Fazer o Dobro do Trabalho na Metade do Tempo. É um nome bem provocativo, né? Esse livro é de 1995. Para vocês terem uma ideia, o Manifesto Ágil ele foi escrito em 2001. Então, o Manifesto Ágil ele já vinha de um movimento, tá vendo? De alguns anos aí anteriores que vinham fomentando. Aí desembocou na construção, na materialização do manifesto. E aí, quando eu penso em Scrum, eu tenho que pensar tanto nessa parte da filosofia, que a gente já conversou um pouco, também nesse modelo mental de que está muito mais aceitando que os processos, eles, né, a gente não planeja tudo, do começo ao fim. Eu planejo, eu sei aonde eu quero chegar. E aí eu vou listar tudo que eu imagino que eu tenho que fazer. E aí eu vou organizar períodos de execução, para saber se aquela minha execução até aquele momento deu tudo certo. Porque senão não vale a pena eu continuar fazendo, eu tenho que parar, rever o que está dando errado para depois seguir. É isso que é a essência do Scrum. Por isso que envolve tanto a gente pensar nos procedimentos
E as sugestões, o Scrum tem uma estrutura de sugestões que podem conduzir o processo de produção, de gerenciamento da construção de um produto ou de um serviço. E ele tem uma série de regras. Então, assim, eu até consigo realizar, né, fazer o dobro do trabalho na metade do tempo, mas não adianta eu só fazer uma prática do Scrum, entende? Então, assim, é desde a filosofia de envolver as pessoas para mudarem sua forma de pensar e de agir, e aí sim eu consigo chegar na provocação do livro. Bom, o Scrum ele está muito ligado a uma lógica do rugby, onde todos os jogadores eles têm que trabalhar juntos para pontuar. Se eles não se encaixam ali, ó, se eles não se alinham, eles não conseguem ganhar o jogo. Então, o empoderamento da coletividade é muito forte no Scrum. A questão hierárquica ela tem um peso muito menor no Scrum. E isso, quando você tira a hierarquia, muitas vezes você descentraliza e aí você consegue mais agilidade. O Scrum ele tem alguns valores próprios. São mais do que esses três, só que esses são os principais. Então, vou deixar hoje o destaque para a transparência. Todos os processos devem estar visíveis a todos os responsáveis. É preciso inspeção. Constantemente a gente verifica o que já foi produzido, o que é previsto para acontecer como próxima etapa e verifica se faz sentido continuar do jeito que foi planejado ou se merece o quê? Mudanças, se merece adaptações. Então, dito esses três valores, nós vamos entender o que é o Scrum. Ele é uma evolução da gestão Agile. É uma metodologia baseada em um conjunto de práticas e papéis muito definidos que devem ser envolvidos durante o processo de desenvolvimento de um produto ou de um serviço. Ele também é um framework simples, é uma estrutura, né, simples para gerenciar projetos complexos. E aí vem um ponto que marca aí, alguns momentos daqui por diante nesse bloco 2 eu vou falar assim, ó, isso é muito importante. Então, este ponto é muito importante. Antes do Scrum, do processo do Scrum, propriamente dito, começar, tem uma etapa anterior, que é a etapa de definição de objetivos e planejamentos. Quais são as expectativas do meu cliente? E o meu cliente pode ser a família, pode ser um grupo de professores, pode ser uma turma de alunos. Eu vou fazer um serviço, eu vou criar um produto para alguém da minha comunidade escolar. O que ele está querendo? Com esse projeto, eu quero alcançar o que exatamente? Isso tem que estar muito claro para quem está planejando isso. E geralmente é a liderança máxima, né? A direção da escola. Tem que estar muito claro. Porque aí eu também vou me perguntar qual o objetivo, né, com esse produto ou com esse serviço. O que eu quero com isso? E qual o valor agregado que eu quero gerar? O que eu quero que as pessoas vejam ao final, que esses professores eles percebam que eles foram ouvidos e que houve mudanças a partir das contribuições? Eu quero que essa família ela não tinha segurança na estrutura física, então eu vou fazer uma série de mudanças na escola para que a família consiga sentir que este é um espaço seguro para o filho estudar. Então, eu preciso ter esta clareza antes de começar tudo isso que eu vou mostrar agora. Entendido? Tá claro? Tá fácil de compreender? Pronto, agora eu avanço com a estrutura do Scrum, que ela está dividida aí em três grandes áreas. A primeira, tipo, pessoas, né? Não existe processos, não existe metodologia sem pessoas, que são elas que executam. Então, a gente tem alguns papéis que são fundamentais. Nós temos a própria estrutura em si, e nós temos alguns artefatos que sem eles não é possível começar nada. Então, agora eu vou dividir por etapas e vou explicando cada uma delas para vocês. E a gente vai começar com os papéis fundamentais. Então, o que é esse tal de Product Owner?
O Product Owner, que vocês vão ver que em alguns momentos eu vou falar PO, que é o do P e do O, né? Ele é o ponto central com líderes. Ele é o ponto central com poderes de liderança sobre o produto. Ele é o único responsável por decidir quais recursos e funcionalidades serão construídos e qual a ordem devem ser feitos. Ele é o detentor da estratégia. Ele sabe aonde... Sabe o valor agregado que eu falei assim? O que a gente quer entregar ao final? É ele, tipo, que foi ali muito pensando com algumas outras lideranças e entende isso. Mas ele não é o líder de todo mundo, ele é o líder do produto ou do serviço final. Que fique muito claro essa parte, porque isso muda a lógica que a gente está acostumado de hierarquia, né? Então é direção, coordenação e depois professores. Não, aqui todos têm um peso no que eles cuidam, no que eles gerem, no que eles produzem. Então, o Product Owner, ele é responsável por decidir a estratégia e ele sabe muito sobre o produto que se quer construir. O Scrum Master, ou Agile Master, ou Agile Coach, vocês vão achar com essas nomenclaturas, já ele é responsável por ajudar a todos os envolvidos do time a entender e abraçar os valores, os princípios e as práticas do Scrum. Também tem um papel de facilitador. Ele deve ajudar a equipe a resolver problemas e fazer melhorias no uso do Scrum. É responsável por proteger a equipe contra interferências externas e assume um papel de liderança na remoção de impedimentos que podem atrapalhar a produtividade. Basicamente, de novo, eu convido vocês a não pensarem na lógica que a gente está acostumado tradicionalmente. Então, ele é uma pessoa que também exerce uma liderança, mas sobre objetivos específicos. Ele zela pelas pessoas e processos, para que o Scrum aconteça de fato, sem interrupções, sem problemas. Então, ele lembra sempre as pessoas ali, vocês esqueceram de preencher, por exemplo, o painel, que todo mundo olha para poder saber em que parte nós estamos. Não, tem que estar ali registrado, senão pode dar problema de comunicação. Entenderam? Então, ele é essa pessoa. E o time? O time envolve todas as pessoas que fazem parte da equipe que executa o trabalho, porque nem o Product Owner, nem o Scrum Master, eles vão colocar a mão na massa para produzir mesmo. Quem vai produzir é o time de executores. Normalmente é uma equipe multidisciplinar. A equipe de desenvolvimento deve ter a capacidade de se auto-organizar para determinar a melhor maneira de realizar o trabalho para atingir a priorização definida durante a planning. Já vou falar de planning daqui a pouco. Gente, pensa que é assim, ó. Então, se comigo ficou responsável, eu sou muito boa, por exemplo, em texto. A gente formou um time, a gente tem um projeto. O projeto é a reunião de pais. Nós queremos fazer uma reunião de pais para realmente ela ser eficiente e eficaz, que os pais entendam, que não seja aquela reunião morosa, que fica um monte de gente reclamando de um monte de coisa, e aquilo que a gente quer realmente falar, a gente não consegue. Então, como é que a gente pode fazer uma reunião que consiga ser assim, uma reunião que motive, que, tipo, traga a família como parceira da direção, do próprio aluno, dos professores. E aí, a gente precisa de diferentes pessoas com diferentes papéis para isso acontecer. Pensa que o Product Owner, ele deu as diretrizes. E toda vez que a gente ficar com dúvida nessas diretrizes, é a ele que a gente procura, mais ninguém. Toda vez que tiver a ver com um processo, quem vai estar olhando, apoiando as pessoas que estão responsáveis ali pelas execuções é o Scrum Master. E o time vai fazer o que sabe fazer de melhor. Então, se eu sou uma coordenadora que, tipo, escrevo muito bem e eu quero deixar o comunicado muito claro, sou eu que vou ficar responsável por isso. Se eu sou
uma auxiliar de coordenação que tem habilidades de fazer a arte para ela ficar mais interativa, mais visual, mais atrativa de uma forma simples, é para ela que a gente vai dar. Então, a ideia é: tem alguém olhando para o agora, que é o Scrum Master, já foi definido o que tem que ser feito, certo? O projeto, cada um sabe o que vai fazer. Então, agora, na hora de executar, o Scrum Master não fica ali controlando, ele não fica controlando o time, ele fica ali para apoiar o time caso aconteça algum problema. Então, essa é a função dele, porque o time, uma vez que está muito claro o que tem que fazer, cada um tem autonomia para fazer. E aí a gente evita aquelas reuniões para tirar dúvida. Entenderam? Até aqui. E tem um outro ponto que eu destaco que eu acho fundamental para a gente pensar, é o seguinte: uma vez que foi definido o que o time tem que fazer, na primeira sprint, que eu já vou explicar, mas sprint é um espaço de tempo, né? Entre as ações que a gente priorizou e que tem que ser feitas nessa primeira leva, vamos dizer assim. O PO já está pensando na próxima sprint. Porque a lógica é assim, não é um processo complexo? Se fosse fácil, a gente não tinha dúvidas, não tinha errado na vez anterior de como fazer essa reunião. Eu vou pegar o exemplo de novo da reunião de pais. Eu não teria errado tanto se a gente tivesse, não fosse complexo. Então, quando é complexo, não adianta tentar resolver tudo de uma vez. Lembra que eu falei no bloco anterior, resoluções simplistas? Não adianta. Então, o que a gente faz? A gente lista o que se quer atingir, tudo que precisa ser feito, e aí a gente divide em etapas. Essas etapas são os sprints. Enquanto o time que vai executar o sprint está ali tendo apoio do Scrum Master, o PO ele já está pensando na etapa seguinte. Ele já começa a desenhar a etapa seguinte. Por isso também dá agilidade. Eu não preciso esperar acabar a primeira etapa para eu já ir pensando na próxima. Então, é uma cadência que gera a agilidade. Lu, não sei se eu estou entendendo, então vou avançar um pouquinho. Pensa que, quando eu falo dessas etapas, desses sprints, é essa estrutura de ações que eu vou ter que fazer. Mas para eu fazer isso, essa sprint, eu preciso entender melhor as etapas. Então, a gente vai entrar um pouco nisso agora para vocês compreenderem. Antes de mais nada, o que é uma sprint? É um termo em inglês que significa arrancada. É uma corrida de velocidade. Então, o Eisenbold aí, ele consegue correr muito num curto espaço de tempo. Então, essa é a lógica da sprint, a gente produzir muito com qualidade num curto espaço de tempo. E aí a sprint tem essa estrutura, que é sempre de 2 a 4 semanas. Então, se eu tenho um projeto, ele não pode ser um projeto para 1 ano e meio. Ele é feito de semanas e ele é feito para ter um começo, meio, fim. Terminou, eu vou começar um outro processo. Mas até ali, até entregar o produto final, eu tenho as sprints. São essas etapas que eu vou fazer para conseguir resolver o meu produto, para criar o meu produto ou o meu serviço. Bom, como é que começa isso tudo? Agora eu vou lá para o final do desenho, nos artefatos, só para a gente entender um pouco melhor. Lu, tem a reunião de pais. A gente vai listar tudo, já foi feito o planejamento, eu já sei o objetivo, eu quero que a família não fique reclamando na reunião de pais e que ela possa fazer parte da construção, ouvir algumas informações e fazer parte de algumas soluções que a gente tem hoje de problemas e que achar soluções. Mas eu não quero que elas coloquem num lugar só de apontar defeitos da escola, por exemplo. Então, eu vou listar tudo que eu acho que eu tenho que pensar para essa reunião ser um sucesso. E aí, essa reunião, essa lista com tudo,
é que chama o Product Backlog ou Backlog do produto. É uma lista ordenada de todos os requisitos que tem que ter conhecimento, que a gente tem que saber e tem que levar em consideração para fazer esse serviço. Aí o Sprint Backlog, na sequência, é a priorização. Então, assim, de tudo que a gente tem que fazer primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer a pauta da reunião, a gente vai fazer primeiro o comunicado, o bilhete de comunicado. O que é a priorização dessa primeira etapa? Aí a gente define as primeiras ações e cada um dali do time sai com essa definição do que tem que fazer. E aí vai durar essa sprint de 2 a 4 semanas. Uma semana. Depende aí do combinado entre o time. A definição de produto é um artefato usado para garantir a qualidade do produto desenvolvido. Um documento, um contrato entre os membros do time e demais envolvidos para que todos entendam o que é um produto pronto, o que é o serviço final. Então, é um alinhamento do que é que a gente está entendendo como produto final. Definiu esses 3 pontos, agora eu volto ali para essa estrutura, então, para a gente entender o que vai ser feito em cada sprint. E aí, em cada sprint, a gente tem o planejamento do sprint, a execução do sprint, tem a revisão do sprint, a retrospectiva e o grooming, além das dailies, das reuniões diárias. Calma que a gente vai olhar para cada uma delas. O planejamento é onde o time pega todos os itens para fazer aquela lista geral que eu falei. E ali sai com as primeiras ações que a gente vai fazer. Então, a execução do sprint é quando? É quando eu vou fazer o primeiro sprint. A gente saiu dali com várias ações para a reunião de paz. Cada um sabe o que tem que fazer. Então, a gente vai ali agora colocar em prática. Quando acontece a revisão do sprint? O incremento ao produto geralmente obtido na sprint review, que é uma reunião de revisão que acontece após o final de cada sprint, com todos os membros do time e o cliente para obter feedback. Então, assim, a gente não vai fazer a reunião inteira. A gente definiu que a primeira coisa que a gente tinha que fazer era o porquê dessa reunião. A gente tem que deixar claro para as famílias qual que é o nosso objetivo com essa reunião. E tem que fazer um texto muito claro. Então, não vou começar ainda a pensar no PPT, no PowerPoint, não vou pensar no cafezinho, se eu estou tentando primeiro deixar todo mundo ciente do que é e mandar essa informação. Porque se a gente não avisa com antecedência, as famílias talvez não venham. Mas então, se eu não fiz tudo, como é que eu vou pegar o feedback da família se ainda a reunião nem aconteceu? Essa que é a lógica da agilidade. Eu não preciso fazer uma reunião inteira para já ouvir algumas opiniões do meu cliente. Então, o que a gente pode fazer? A gente convida aquela família que é muito parceira, sabe? Que, tipo, topa tudo, que realmente pensa com a gente, mas que é crítica. Não é aquela que não reclama, é aquela que é crítica, mas é parceira. Ela critica para melhorar, para ver o processo acontecendo. Então, ela quer ser participativa. Então, convida essa família, só essa, apresenta o comunicado e pergunta, ficou claro? O que você entendeu disso? Ah, eu entendi que vocês querem que a gente, a partir de agora, resolva os problemas da escola. Então, não está claro, porque não é isso que a gente quer. A gente quer que vocês venham com um olhar de parte integrante da comunidade, que apoia, que vem pensar junto, mas não que vocês resolvam. Então, eu vou melhorar o comunicado. O que é a retrospectiva do sprint? Posteriormente, também acontece esse momento para repassar o que foi feito de certo e errado no sprint, buscando sempre aprender com as falhas e reconhecer as conquistas. É um momento que, por exemplo, revisa, então o time todo se encontra para revisar e fala assim, eu acho que essa e essa palavra a gente deve evitar, porque ela gera uma interpretação dupla. Então, a gente não vai falar sobre resolver problemas, e sim vir pensar em soluções que potencializem a aprendizagem dos nossos filhos, por exemplo.
E isso acontece nesse momento da retrospectiva. O que é o Product Backlog Grooming? É entender melhor os itens do backlog das sprints futuras. É quando a gente já começa a pensar, enquanto a gente está aqui, né, olhando para essa sprint, já começa a surgir indícios do que vem das próximas, porque a gente já tem uma sequência, mas já tem algumas ideias do que pode aprimorar. Então, já começa a pensar, talvez não para essa primeira reunião, porque não vai dar tempo, mas para a reunião do segundo bimestre, a gente pode fazer A, B, C. A gente já começa a pensar nos sprints, tanto da próximo processo, quanto de reuniões futuras. E aí, para tudo isso caminhar, sendo que cada um tem autonomia, cada um sabe o que tem que fazer, mas a comunicação é um desafio muito grande em qualquer empresa, em qualquer escola. Então, por isso que a gente precisa de uma estrutura de alinhamento de comunicação. Uma delas são as reuniões diárias. E aí, o time se encontra todo dia, por 15 minutos, em média, para poder falar o que eu fiz ontem que ajudou meu time a atingir a meta do sprint, desse sprint. O que eu vou fazer hoje para apoiar meu time a atingir a meta? Existe algum impedimento que vai atrapalhar a gente atingir a nossa meta? Percebe que eu estou sempre pensando na coletividade. De novo, o projeto é nosso. Então, eu não vou falar a minha meta, é a meta do time. E aí, essas perguntas ajudam a pessoa todo dia estar comprometida com o que cabe a ela. E como eu tenho que responder isso numa reunião com outras pessoas, eu tenho que estar sempre preparada, sempre organizada. Então, é algo rápido, pontual, não adianta ficar explicando muito, não é para explicar, é para esse objetivo. Lembra a história do fósforo? Se alguém tiver dúvida e quiser entender melhor, eu posso, explicar, mas não segurar o time. São coisas distintas. E assim, a gente termina o primeiro momento aí do Scrum, para a gente falar agora de Kanban. Mas até aqui, eu quero que você pare e pense, quais são as estruturas que eu falei para vocês até agora, como eu não concentro tudo só numa pessoa. A lógica do Scrum é para descentralizar. Exemplo, tudo está na direção. Aí eu vou fazer um projeto, eu não sei se eu posso comprar alguma coisa, porque eu não sei se a gente tem orçamento, mas aí a diretora está uma semana fora numa reunião com a Secretaria de Educação, que aí todos os dias tem reunião e não tem o que fazer. Eu tenho que esperar ela voltar, o projeto está parado. Ou a gente fez uma reunião e falou em linhas gerais, mas a gente não detalhou, não fez uma lista de tudo que tinha que fazer e qual era a prioridade. Então, na verdade, uma das ações eu dependo de outra pessoa, a outra ação, o fornecedor ainda não me retornou, eu estou parado, o projeto está parado, eu não estou agilizando, não estou conseguindo ajudar que a gente termine, que a gente entregue a nossa etapa do sprint no prazo. Então, por isso é tão importante a gente pensar na descentralização e também quem está olhando para agora e quem está olhando para amanhã na escola. São duas provocações que eu deixo para a gente. E agora a gente vai falar de Kanban. Agora que a gente já conheceu o Scrum, agora eu vou falar de Kanban. E quando eu falo de metodologias ágeis, essa é uma frase que você tem que guardar. Pare de começar e comece a terminar. Fechou? Agora a gente entra no Kanban. O Kanban, com K maiúsculo, é uma metodologia. É a segunda do dia que a gente vai ver. E o Kanban, com letra minúscula, é o quadro, é o frame, porque é muito forte no Kanban, muito mais até do que no próprio Scrum, essa lógica de uma estrutura que é visual. No Scrum a gente tem, mas a gente tem muitos
atores, né? O PO, o Agile Coach, nós temos essa estrutura e o Frame apoia visual, mas aqui no Kanban, ele já é a estrutura principal, é a essência dele. A metodologia Kanban é uma abordagem evolucionária e incremental de mudanças de processos para a organização. É uma maneira de organizar e gerenciar o fluxo de trabalho. Ela tem uma origem japonesa que significa cartão. Daí esse uso aí dos post-its tão comuns, né? Porque a gente usa esse apoio visual para mover as ações, as demandas que já terminaram para um outro lugar. E aqui fica a dica do livro do Kanban para vocês. O Kanban, ele está muito ligado à mudança organizacional e evolucionária. Ele ajuda na prática, ele traz estrutura, ele considera o que a empresa já tem. Hoje a gente faz isso, ótimo. A partir disso a gente quer aprimorar, não desconsidera a evolução da empresa até aqui. Ele só entende que dá para potencializar a partir dessa metodologia e desse frame. Ele encoraja atos de liderança, porque, na verdade, todos nós que temos boas ideias, que entendemos que podemos ser protagonistas na criação de novos projetos, o Kanban abraça muito esse conceito. E também dá foco e expectativa das expectativas dos clientes. Então, o que eu quero dizer com isso? Não foge, todas as metodologias ágeis, elas vêm de base, né, do Manifesto Ágil. Então, há muito esse olhar para o produto para atender a expectativa de alguém, porque é uma metodologia voltada para pessoas, para resolução de problemas para as pessoas e para melhorar esse produto. Então, fica essa premissa e a última, auto-organização. Tudo isso está sendo pensado, mas não adianta você não poder se gerir. Por isso, essa lógica de autonomia e uma estrutura que permite dar mais autonomia para cada um do time, porque todos veem o todo. Vamos lá. Pensou em Kanban? É para apoiar, visualizar o fluxo. Sabe quando, tipo, a gente falou da reunião de pais, no exemplo anterior? Então, essa reunião de pais, todas aquelas etapas, o que está acontecendo? Eu já fiz o texto, eu já mandei o convite para as famílias, eu estou produzindo o PowerPoint, tudo que está acontecendo eu consigo ver o todo. Por isso essa imagem aqui, porque o principal artefato, né, do Kanban é o quadro dele, com essas etapas e tudo que em cada etapa está acontecendo. Ele também ajuda a gente gerenciar, né? Não só visualizar, mas a gerenciar e também implementar mecanismos de feedback, porque eu sei aonde a coisa parou. Eu consigo visualizar e fica muito mais fácil eu melhorar o meu processo. E aí eu posso fazer a estrutura tanto no físico, né, numa lousa, num quadro, usando post-its, é muito comum, mas também quando é um vidro, escrevendo no vidro transparente, ou eu posso usar ferramentas. E essa aqui, por exemplo, é o Trello, bem comum, mas também tem a Asana e o Pipefy, tá? Eu uso com esse time que eu estou introduzindo a cultura do Kanban. Eu estou usando o Trello, que eu acho mais simples, mas eu já uso o Pipefy com outros times que estão mais acostumados. O que é, então, na prática? Na prática, você vai criar um frame, esse quadro, e você vai ter estruturas. Você vai colocar, de novo, o backlog com tudo que você tem para fazer. No caso aqui, eu tenho um evento, simpósio. Todas as ações que eu imagino. Algumas perguntas que estão na minha cabeça. O que eu já estou fazendo, o que já foi concluído e o que está parado. Então, essas estruturas, o que tem para fazer, o que está sendo feito, o que já foi feito, ela é a base do Kanban. E aí você vai colocando outras colunas que te apoiam, mas cuidado, vai aos poucos, porque como a ideia é dar essa noção do todo e ajudar a ter cadência, Kanban é cadência, é fluxo, que
puxa para a coisa acontecer com mais fluidez. Então, tá vendo? Eu sei tudo, eu listei tudo que eu vou fazer para que esse evento aconteça. Agora, eu vou começar a colocar nas colunas. E à medida que for sendo finalizado, eu vou colocando no finalizado. Por exemplo, haverá uma temática do evento, por exemplo, inovação, está no concluído porque eu já tenho a temática aqui dentro dessa caixinha. Então, quando eu quiser entender o que é a temática, está aqui. E para a gente terminar a ideia do Kanban, Kanban tem a ver com métrica. Eu preciso medir, eu preciso saber o que é um bom evento, o que é uma boa reunião de pais, qual vai ser o indicador, a evidência de que aquilo que eu queria realmente aconteceu, então foi sucesso. E aí eu deixo essa frase do William Edwards que fala: não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se conhece, e não há sucesso no que não se gerencia. Então fica aí a última dica do Kanban para vocês colocarem em prática em qualquer projeto da escola. Criem uma evidência de que vocês atingiram o resultado esperado e seja uma evidência possível de ser mensurável, de vocês conseguirem identificar, tá bom? Então, por exemplo, a evidência é que 80% das famílias presentes não trouxessem nenhum problema para a reunião, no sentido de trazer apontamentos de problema, mas sim que 80% dessas famílias tivessem uma postura de tirar dúvidas e de receber as informações, de trazer sugestões. E aí vocês podem medir isso. Lu, terminamos o segundo bloco? Terminamos. Agora eu vou para a dica de ferramenta, que é aquele momento, se caso tudo que vocês viram até agora fez muito sentido, mas vocês ainda pensam, poxa, eu não consegui ainda pensar como implementar de uma maneira prática, começar essa cultura na minha escola, eu vou para uma sugestão de uma ferramenta que chama Canvas de reunião. O que é o Canvas de reunião? Sabe aquelas reuniões que a gente fala que é a reunião da reunião para resolver o problema da última reunião que não foi resolvido? Então, o objetivo dessa estrutura é que você possa ir para qualquer reunião que você tenha daqui por diante na escola com uma organização prévia. Então, aqui você vai sempre pensar qual o assunto e o objetivo. Porque isso é muito importante. Qual que é o assunto? E avisa as pessoas com antecedência. E fala o que se espera ao final daquela reunião. Ao final da reunião, eu espero o quê? Que vocês tenham validado, que a gente tenha co-criado algo, que eu tenha só informado vocês algumas coisas. Se é só informação, eu preciso realmente dessa reunião? Enfim, o objetivo e o assunto. Quem são as pessoas que devem participar? Pensa previamente e manda para essas pessoas para elas se organizarem. Quanto tempo de duração? Isso é fundamental. Não adianta uma reunião que eu não sei que horas vai acabar, porque aí é muito improdutivo. Eu tenho que saber qual é o objetivo, o que vai demandar para eu estabelecer um tempo de duração. Que decisões serão tomadas? Ou que ações serão criadas a partir dessa reunião? Quem será o responsável pela condução da reunião? Tem que ter um responsável para controlar o tempo, muitas vezes para fazer o registro, ou para pedir que outra pessoa registre, para intervir e falar assim: essa ideia está gerando muita polêmica, vamos deixar aqui numa caixinha do lado, nesse momento, porque a gente precisa pensar com mais calma, não é o momento para essa reunião. Esse era o momento de validação. Surgiu esse ponto, a gente vai deixar aqui na caixinha de reflexão, para a gente pensar em outro momento sobre isso especificamente, mas agora a gente precisa fechar essa temática que a gente se propôs. E, por fim, quem serão os responsáveis pela execução? Porque se saíram algumas ações ali, algumas definições dali, quem vai agora colocar isso para rodar? Também tem que ficar muito claro para que a coisa não pare. Será que esse quadro apoia a caminhada aí na escola? Reuniões mais produtivas. Espero que a gente consiga sair desse encontro hoje já conseguindo colocar em prática.
E o check-out de hoje, eu me despeço hoje de vocês com essa provocação. O que vocês da cultura de agilidade vão trazer para a escola amanhã, depois de assistirem essa aula? Obrigada. Eu me despeço de vocês. Deixa eu só colocar num slide específico aqui. Agradecendo e deixando os meus contatos. Vocês me encontram tanto no Instagram quanto no LinkedIn, por e-mail. Adoro trocar figurinhas, vou gostar muito de conhecer vocês que assistiram o curso, então só me procurar e vai me contando como está sendo a implementação da cultura ágil na sua escola. E qualquer dúvida também pode entrar em contato para poder falar mesmo, para falar, Lu, não entendi, quero pensar mais com você sobre isso. Tá bom? Até! Boa jornada!